Salve Maria, sou o servo missionário Roberto, missionário católico. Ah, mas Pedro, Mateus 28, deixa eu ver se é isso mesmo, negou Cristo 3 vezes. Que eu vou seguir esse homem como meu pastor, porque ele negou Cristo 3 vezes. 26. 26, 69 a 75, ou Marcos 14, ou Lucas 22, ou João 18, se você preferir, né? Olha só, vamos entender um pouco aqui que o protestantismo, infelizmente, pô, tem pastores honestos, sim. Tem pessoas honestas no protestantismo, tem. Mas Cristo, ele deixou uma só doutrina. Cristo, ele fundou uma só igreja. De João 14,6, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, Cristo deixou a sua esposa, certo? Então, você quer chegar até Cristo sem passar pelas colunas, sem passar pela esposa e direto logo na cabeça? Sem a visão e ensinamento do Espírito Santo que usava a boca dos apóstolos para edificar essa igreja? Então, quem nega Cristo ou a igreja e essa doutrina está negando o próprio Cristo. Se você nega o próprio Cristo, você rejeita a sua esposa. Quem rejeita a esposa, rejeita o esposo. Simples entender isso. Olha só. 26, 69. Enquanto isso, Pedro estava sentado no pátio. Aproximou-se dele uma das servas, dizendo-lhe: também tu estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou publicamente nesse termo, não sei o que dizer. Dirigiu-se ele para a porta, a fim de sair, quanto outras criadas ouviu e disse-lhe aos que lá estavam: este homem também estava com Jesus. Este homem estava também com Jesus de Nazaré. Pedro, pela segunda vez, negou com juramento: eu nem conheço tal homem. Pouco depois, depois os que ali estavam aproximando-se de Pedro e disseram: tu és daquele que teu modo. Tu és daquele que teu modo de falar te a conhece. Pedro então começou a fazer interpretações, jurando que nem sequer conhecia tal homem. E neste momento cantou o galo. Pedro recordou-se desse algo que estava zoado, cara, de que Jesus, né, dissera: antes que o galo cante, tu negarás 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. Que interessante, cara. Pedro negou Cristo 3 vezes. Então, quem nega a esposa do Senhor está fazendo de acordo com o que Pedro está fazendo. Se Cristo não rogasse por Pedro em Lucas 22, 30, 31, esse ministério de Pedro ia ser um ministério de fafarrões, como você vê nesse protestantismo aí. Sim, Pedro negou Cristo. Por quê? Pedro não tem o Espírito Santo ainda. Pedro não tem o conhecimento da sabedoria do Espírito Santo, porque eles não estão preparados ainda para absorver esse conhecimento. Em João 16, 12 e 13. Quando vier o Paráclito, ele vai entender. Depois, quando vier o Paráclito, eu quero que qualquer pastor, ou doutor, ou teólogo, ou mestre me prova Pedro negando Cristo. Olha só. Agora você pega em Mateus 16, que a profecia já está ali, pô. Não tem como mudar a profecia de Cristo, porque Cristo, ele é Deus. O que Cristo profetizou irá se cumprir. Não tem cão, Satanás nenhum na face da terra tem o poder para retirar essa profecia. A profecia está aqui, ó. Mas Satanás, ele vai pelejar para Pedro desfalecer com a negação de Pedro, porque eu acho que aquelas criadas ali, aquelas pessoas que estão sendo usadas pelo Satanás para Pedro cair, para Pedro renegar esse pastoreio, para essa profecia não concretizar. Mas Cristo, ele é Deus. Olha só, Mateus 16, 22. Pedro então começou a interpretá-lo e protestar nesse termos, que Deus não permita isso, Senhor. Isso não é
Não até acontecerá, mas Jesus, voltando-se para ele, disse: Afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. É só. Olha agora quando vem o Espírito Santo. Agora vamos aqui, ó. Aqui, Cristo ele está fazendo todo esse laço do protestantismo. Agora Cristo sabe que Pedro é falha, sabe que Pedro é perseguido, sabe. Cristo vai rogar por Pedro. Cristo rogou por Paulo? Não. Cristo rogou por Tiago? Não. Só Pedro. Por quê? Porque Pedro ele tem a profecia. Porque Cristo está orando para Pedro, para a sua profecia, concretizar para Pedro ser a pedra, João 42, de acordo com o que Cristo diz, sobre ti, Pedro, sobre essa pedra de ficar em minha igreja. Mateus 16, 18 ao 20. E João 1, 42. Para concretizar. Para Pedro não desfalecer diante do seu irmão. Para Pedro não cair diante de seus irmãos. Olha só. Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Ó. Mas eu roguei por ti, para que tua confiança não desfaleça. E tu, por tua vez, confirma aos teus irmãos. João 21, do 15 ao 17. Ali você vê. Pedro, apacenta minhas ovelhas, meus cordeiros, 2 vezes. Pedro, apacenta minhas ovelhas, para eliminar essa tática satânica diabólica que o protestantismo usa. Agora vem quem? Ele. A força. O Espírito Santo sobre o pastoreio. Olha só. 16, 12, ó. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não a podeis suportar agora. Você acha que Pedro suportava ainda o peso de carregar a chave da igreja? De ligar e desligar, não. Você acha que os apóstolos tinham o galadão de suportar de pregar e fazer milagres e prodígios? Não. Agora, quando vem o Espírito Santo, aí sim, me mostra, depois quando vem o Espírito Santo, Pedro negando Cristo. Cristo repreendendo Pedro. Mas Paulo repreendeu Pedro. Não. Posição. Não doutrina. A gente possamos repreender o Papa Francisco. Se não for doutrinas do magistério da igreja, fundamentos apóstolos, possamos sim repreender. A sua posição, como o Papa vai entrar em matéria de política, etc. Não, meu irmão. Ele não foi chamado para isso. Aí sim você pode repreender. A sua posição. Doutrina não, porque a doutrina é fundamento dos apóstolos. O que Cristo estipulou, jamais homem nenhum pode destruir. Que é a igreja. As portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Certo, meu querido? Olha só. Quando vier o parágrafo 13, o Espírito. Quando vier o parágrafo, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Ó. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e vos anunciar as coisas que virão. Agora, você vê a diferença em Atos dos Apóstolos, desce o Espírito Santo, ali, primeiro pregar, Pedro. Cadê Pedro falhando no seu ministério aqui? Pedro convertendo as apóstolos 1, 41, 3.000 almas. Pedro pregando a doutrina, as apóstolos 2, 42. Pedro curando. Pedro e João subindo no templo ali, curando. Pedro, cheio do Espírito Santo dos Apóstolos, 4:8. Pedro aqui, homem sem conhecimento, sem estudo, ele se admirava do conhecimento, reconheceram que era companheiro de Jesus. Atos 4:13. Olha só. Atos 5 ali. Olha só. 5:13. Ó. Pedro, porém, disse a Ananias, porque tomou conta o Senhor, tomou conta Satanás do teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e enganasse acerca do valor do campo? Acaso não podeis conservar sem vendê-lo? E depois de vendido, não podia livremente dispor a quantia? Porque imaginaste isso em teu coração? Não foi aos homens quem mentisse, mas Deus. Porque o Espírito Santo, ele é Deus. Pedro está ali, ó. Olha só, Pedro 3, ó. Porém, disse Ananias, porque tomou conta Satanás do teu coração para que mentisse ao Espírito Santo. Olha só que interessante. Você pega aqui Atos. Pedro também ali, pregando, sendo interrogado, etc.
sendo martirizado. Olha só. Meu, tem muita coisa, ó. Atos 8, Pedro 20, excomungando Simão Mago. Atos Apóstolos 14, 17, Pedro e João ali puseram as mãos sobre os novos convertidos e desceu o Espírito Santo. Atos 8. Olha só, Atos. Deixa eu ver se é isso mesmo. 9. Do 32, Pedro curando. Atos 9, 38, ressuscitando. A ponto de Cornélio posta diante de Pedro para adorar. Você está entendendo, meu irmão? Atos Apóstolo 10, 34. Meu, me mostra. Atos Apóstolo 15, 7, colocando a casa em ordem. Pedro negando. Sim, quando não tinha o Espírito Santo. Quando vem o Espírito Santo, meu irmão, não tem como. E esse pastoreio de Pedro segue até hoje. São 266 papas de tradição petrina. Que interessante. É simples, meu irmão. É uma só igreja. É um só pastoreio. Até a vinda de Cristo. Até a esposa de Cristo ser levada para a glória. Que é uma só esposa. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto.